Fala. Ele é ativista body positive, anti-gordofobia e LGBT. Por favor, Bernardo. E o Espartaco Santiago, ele é youtuber, ativista negro e LGBT. Então, por favor, Espartaco. Bom, o que nós combinamos aqui é igual aos outros modelos. Eles falam um pouco, contam um pouco do que eles se prepararam, e aí nós vamos abrir para perguntas, vamos abrir para a participação de vocês. Bernardo, vai começar? Então, por favor. Boa noite, boa tarde, não sei que horas são. Então tá. Estou aqui com a minha cola do lado, tá, gente? Qualquer coisa eu tô olhando. Bem, pode passar primeiro. Bem, eu sou o Bernardo Boechat, eu sou um dos fundadores da Volume. A Volume, ela é o primeiro coletivo Body Positive. O que é Body Positive? É um movimento de aceitação corporal. Nós somos o primeiro coletivo que é formado no Brasil e a gente trabalha para trazer representatividade de pessoas fora do padrão, tanto para a mídia quanto para a área do entretenimento, para várias outras áreas, também dentro de empresas e instituições. Eu também sou youtuber do canal Bernardo Fala. No meu canal eu falo da minha vivência como uma pessoa gorda, LGBT, gay, né, no caso, e também do que é ser um homem falando sobre isso, né, porque a gente sabe que muitas vezes os homens têm dificuldade de falar sobre esses assuntos. Então, como que é também entender a masculinidade, o que é entender a gente falar sobre aceitação corporal dentro de uma sociedade patriarcal. Então, no meu canal eu falo sobre isso. Bem, eu vim falar com vocês sobre gordofobia hoje. O que é gordofobia? Né? Gordofobia, ele é o preconceito contra pessoas gordas. E é um assunto que talvez muita gente não tenha ouvido falar, mas tem uma pesquisa, tem pouquíssimas pesquisas sobre esse assunto, né, porque é um assunto que quase não é debatido, mas a Skoll recentemente fez uma pesquisa que mostrou que 92% das pessoas reconhecem esse preconceito, porém só 10% das pessoas se veem como gordofóbicas, né? E sempre tem essa discussão quando a gente vem falar sobre gordofobia, se é uma bobagem, se na verdade é bullying, se é brincadeira, e na verdade a gordofobia vai muito além de um xingamento. Né? Muita gente acha que falar de uma pessoa gorda é a mesma coisa que falar de uma pessoa baixinha, ou careca, ou não sei o que são aquelas brincadeiras que todo mundo fala, a vida inteira brincaram comigo porque eu era muito magro, ou porque eu era muito baixinho, e ser gorda só está dentro dessa estrutura. E na verdade não é isso. Né? A gordofobia ela vai muito além do assunto da brincadeira. Tá? A gordofobia, na verdade, ela é uma opressão sistemática, ela é uma opressão que é patologizante e ela também é excludente. O que é a gordofobia? A gordofobia é o entendimento de que pessoas gordas são automaticamente doentes e por elas serem doentes, elas são doentes porque elas querem. Né? Elas escolheram isso para elas e por isso, já que elas escolheram, elas merecem ser humilhadas socialmente por causa disso. E é uma opressão que faz com que essas pessoas se excluam da sociedade. Elas não têm acesso à sociedade fisicamente, mas também nem apoio e acolhimento da sociedade. E eu trouxe então algumas noções que a nossa sociedade tem quanto a essas pessoas. A primeira é essa, de que pessoas gordas são automaticamente doentes. Por que a gente não fala obeso, né? Que seria o termo correto de se falar? Eu discordo completamente que ele seja o termo correto, porque obesidade é uma doença. E ser gordo é uma característica. Então a gente precisa começar a falar, antes de tudo, de características das pessoas. Ser gordo não é um problema. Ser gordo é uma característica, como tem gordos, magros, altos e baixos. A gente tem corpos diferentes, pessoas diferentes, e ser gordo é uma dessas características. Então, a gente sabe, tem milhões de discussões aí dentro da medicina hoje em dia, de o quanto também a visão médica é uma visão pautada por uma questão moral também. Então, o quanto que a gente, fazendo essa associação direta entre pessoas gordas e pessoas doentes,
a gente está patologizando essa pessoa e tirando o direito dela de ser vista como um ser humano. A segunda é que emagrecer é sempre bom. A gente tem essa noção na nossa sociedade de que emagrecer a qualquer custo é bom. Se a gente tem uma brincadeira que todo mundo faz, que se alguém tem uma doença qualquer, fica 3 dias sem comer e emagrece, a pessoa fala que sorte, né? Que tomara que eu pegue essa doença também. Então, a gente percebe aqui exatamente o quanto a questão não é a saúde, é o emagrecimento. E a relação entre essas duas coisas não é direta, né? A gente sabe que pessoas engordam e emagrecem durante a vida. O nosso corpo é vivo, o nosso corpo é fluido, e isso acontece, né? Logicamente, a gente sabe que tem pessoas que, por diversas questões, têm mais tendência a serem gordas, outras têm mais tendência a serem magras. E claro que se uma pessoa que foi magra a vida inteira, de repente engordar muito, ou uma pessoa que sempre foi gorda a vida inteira emagrecer muito, a gente pode ter uma visão, né? O médico, na verdade, porque a gente não é médico, né? Além das pessoas que forem médicas aqui. A gente pode sim perguntar, pô, aconteceu alguma coisa? Né? Porque os dois lados são problemáticos. Mas emagrecer nem sempre é uma resposta. E, na verdade, quando a gente fala que emagrecer é sempre bom, a gente está tirando o direito da pessoa gorda de ter tratamento de saúde adequado, que não seja só a única opção seja emagrecer. Próximo. Essa é outra noção de que emagrecer é fácil, né? A gente tem uma indústria da dieta que diz que emagrecer, na verdade, é muito fácil. Que emagrecer é uma coisa que a gente só vê o antes e depois, né? A gente vê a pessoa gorda, normalmente com uma foto horrorosa, né? Uma pessoa toda esquisita, assim, com uma luz horrorosa, e depois uma pessoa linda, com aquela calça jeans aqui, assim, que ela tá com uma perna só. Então, assim, tem sempre a espetacularização da pessoa gorda emagrecer. E a gente não sabe... Quer dizer, a gente sabe, porém ignora o fato de que mais de 90% das dietas não dão certo. Que menos de 20% das pessoas conseguem manter esse peso a longo prazo. E a gente sabe hoje que dentro da ciência a gente entende que o nosso corpo faz o maior esforço do mundo para que a gente não mude. Que ele faz o maior esforço para que essa pessoa não emagreça, porque na verdade emagrecer para o corpo significa começar a morrer. Você está passando fome, tem alguma coisa errada. Então o corpo vai começar a lutar contra você para isso acontecer. Só que o problema a gente sabe que no iniciozinho, qualquer dieta, assim, imagine qualquer pessoa que já deve ter feito uma dieta na vida, porque essa cultura da dieta está bastante presente. Qualquer dieta dá muito certo no primeiro mês, depois ela começa a parar de dar certo, de repente você começa a não funcionar mais, e aí o seu corpo, muito inteligente, tira o poder de você e começa a ele a resolver o que ele vai comer. E aí começa a gente a desenvolver transtornos alimentares nas pessoas. Então, emagrecer não é uma coisa fácil e não é uma coisa que é obrigatória para todo mundo. E a gente precisa ter sempre essa noção quando a gente está falando com as pessoas. Se a gente está falando que pessoas gordas são gordas porque querem, então alguma coisa na personalidade delas está errada. As pessoas gordas, elas são vistas como pessoas burras, pessoas que são menos capacitadas, pessoas que têm menos inteligência para fazer trabalho, que não têm capacidade de serem empregadas. A gente sabe que pessoas gordas têm muito mais dificuldade de serem contratadas. E a gente tem empresários que falam abertamente sobre isso, que não contratam pessoas gordas. Então, é essa relação direta entre o corpo da pessoa e a capacidade dela, né? Que é completamente equivocada, porém a gente toma isso como se fosse uma verdade. E aí, essa última noção que a gente já falou, que gordos são doentes porque querem. Né? Se a gente tem uma noção de que a pessoa, que é muito fácil emagrecer, que a gente tem 1 milhão de programas, 1 milhão de shakes, 1 milhão de dietas, todo mundo pode fazer a qualquer momento. Se a pessoa gorda não está fazendo, é porque ela não tem vergonha na cara, ela não tem força de vontade. Então essa pessoa, com certeza, é dessa maneira porque ela quer. Né? Ela tem alguma falha dentro dela que faz ela não entender que isso é ruim para ela e que ela precisa mudar. Então, aí alguns comentários sobre essas noções. Um deles, que gordo é um biotipo, a gente já falou, gordo é um biotipo de um corpo. Tem pessoas que têm tendência a serem mais magras, tem pessoas que têm tendência a ter um corpo mais atlético, tem pessoas que têm tendência a terem corpos maiores. A segunda parte
é que o peso é uma coisa multifatorial e isso qualquer pessoa numa faculdade de nutrição pode descobrir. A gente tem sempre essa máxima de que emagrecer é só fechar a boca e fazer exercício. E essa máxima é completamente equivocada, né? A gente já sabe que fazer exercício é uma coisa que diminui pouquíssimo o peso das pessoas. A gente tem 1 milhão de pesquisas científicas que falam sobre isso e falam sobre o fato de que quando você para de comer, o corpo começa a lutar contra você para que isso não aconteça. Então, o peso, na verdade, ele tem uma relação com a nossa genética, tem uma relação com o nosso ambiente, tem uma relação com a nossa família, tem relação com a nossa saúde mental, tem vários fatores que determinam qual é o nosso tamanho. E, então a gente não pode resumir isso a 2 coisas muito simples para fazer, no final das contas, com que a gente culpe as pessoas para elas terem o tamanho que elas têm. Dietas não dão certo. E eu acho que todo mundo aqui que já fez uma dieta deve ter percebido isso. Isso hoje também já é cientificamente comprovado, porém a gente continua com uma indústria que diz o contrário. E, na verdade, a indústria da dieta é uma indústria do controle do corpo, né? É uma indústria que fala que pessoas precisam se manter controladas o tempo inteiro. Que uma pessoa que não consegue se controlar e não comer um biscoito, ou não comer alguma coisa calórica, é uma pessoa que não tem força de vontade. E isso para o ser humano, que assim, a gente se acha bem importante, né? A gente se acha que tem todos os poderes do mundo, e na verdade é só a gente perceber uma pessoa com transtorno alimentar com convulsão, para você ver em 2 minutos que se o corpo quiser, ele tira o teu controle e vai comer a geladeira inteira. Então, assim, o nosso corpo tem muito mais poder sobre a gente do que a gente imagina ou do que a gente quer falar sobre isso. E a sociedade também tem. E a gente está sempre nessa percepção de que tudo é uma questão de força de vontade, e que se você não faz isso é porque alguma coisa está errada com você. E ser gordo não tem nada a ver com a sua personalidade, né? Eu sempre brinco no kit que eu mando para as empresas, né, para a gente tentar patrocínio para os nossos eventos, de que quem diz que gordo não faz nada nunca viu o que a gente faz. Porque a gente, só lá no nosso coletivo, a gente lida com mais de 10 canais diferentes de Instagram e YouTube. A gente tem uma festa que acontece no Rio e em São Paulo. A gente tem uma marca de roupa, isso tudo com 5 pessoas. Então, quem acha que pessoas gordas não têm força de vontade, passa lá em casa que vocês vão descobrir um pouco diferente. Pronto. E outra coisa que a gente esquece, né, que saúde mental também faz parte da saúde. A gente acha o tempo inteiro de que essa humilhação corretiva que as pessoas gordas passam, ela é super benéfica, né? Eu estou fazendo isso pelo seu bem. Eu estou falando que você está horrorosa, sabe? Você está horrível nessa calça, mas é pelo seu bem, sabe? Então, que tipo de saúde mental a gente está dando para essas pessoas? Que tipo de apoio a gente está dando realmente para essas pessoas? Ou será que é porque o corpo dela está incomodando a gente? Então, ser gordo não é um problema de saúde, é um problema moral, né? Como eu estava falando, nós como seres humanos, a gente acredita nessa sociedade do controle, do individualismo, que a gente... esse pensamento meritocrático, o pensamento que se você for atrás você vai conseguir, se você correr atrás você com certeza vai sair de uma posição péssima na vida para uma posição maravilhosa, de que se você não chegou lá é porque você não se esforçou direito. O corpo está dentro dessa mesma lógica. Quando você não consegue a vitória de emagrecer, você está causando um problema moral para a sociedade. E a sociedade não aceita isso. Então o que ela vai fazer ou ela vai te isolar e não vai querer tratar com você. Então ela não vai criar acessibilidade para você, não vai criar roupa para você e nem vai te tratar bem. Ou ela vai criar agora o que foi criado, já tem algum tempo, que agora virou moda, que é uma cirurgia que você corta um pedaço do seu estômago para voltar a ser um ser humano, né? Para você voltar a ser tratado como gente. A gordofobia ela não só existe, como ela é incentivada. Ela é incentivada pelos órgãos públicos, ela é incentivada pelas empresas, ela é incentivada pela família, porque a gente, por essa questão da culpabilização, por essa questão da gente dizer que a pessoa gorda é culpada por aquilo, ela é incentivada porque se ela não tem vergonha na cara, eu vou mostrar para ela que ela tem que ter. Isso é uma coisa que saiu recentemente. Essa cartilha foi dada para crianças no colégio. Essa cartilha falava de uma menina que engordou, e aí nessa ela se olha no espelho e se assusta. Quer dizer, que tipo de autoestima a gente está passando para nossas crianças?
ela é comparada com botijão, ela é dita que não vai passar na porta. Então, assim, qual é o nível da nossa maldade e crueldade com as pessoas gordas para que a gente possa passar isso para uma criança e achar isso normal? Né? Que tipo de amortização a sociedade passou de não ver que pessoas gordas são seres humanos como qualquer outra para poder passar isso para outros, né? E, como eu estava falando, é socialmente aceitável humilhar pessoas gordas. É normal. Qualquer pessoa, porque você está fazendo pelo bem dela, você é preocupada com a saúde, porque, na verdade, a gente não entende muito bem. Eu não sei como é que a medicina ainda não patenteou essa invenção, que tem gente que olha só e já vê que você é doente. É um raio-x, assim, visual, é uma coisa que você já vê que você está com um monte de problema, e aí não precisa nem ir no médico, porque essa pessoa na rua já pode dizer o que você vai fazer, inclusive ela pode passar uma dieta. Né? E essas pessoas são impedidas de ter uma vida normal. Por que são impedidas? Porque não vai ter mobiliário para ela, não vai ter emprego para ela, não vai ter roupa para ela, não vai ter várias coisas que ela precisa, como qualquer outro ser humano, para viver, e que é negado a ela, porque glorifica a obesidade. Vamos fingir que essas pessoas não existem, porque se a gente der uma roupa para ela vestir, é porque, na verdade, isso está incentivando ela a ser gorda. Então vamos humilhar ela o máximo para ver o quanto ela pode aguentar e se ligar e emagrecer. Então, acessibilidade é uma coisa que falta para pessoas gordas. Gordofobia médica. A gente tem estudos hoje que mostram que médicos tocam menos em pacientes gordos. Médicos fazem menos exames em pacientes gordos. Médicos não querem atender pessoas gordas. Por quê? Primeiro, tem a rejeição do corpo. Segundo, tem a noção de que aquele paciente, o que você for dar para ele, ele não vai fazer. Né? Porque ele não tem força de vontade nem para emagrecer, ele vai fazer algum tratamento. E também, ele faz menos exames, porque, na verdade, o médico já olha e já vê qual é o problema. Seu problema é que você é gordo. Você tem que emagrecer, então você tem que ir embora. E aí a pessoa morre de câncer, porque não teve um tratamento. A pessoa, recentemente, a gente teve no Twitter uma hashtag chamada Gordofobia Médica, de várias pessoas relatando o quanto elas foram no médico com um problema e saíram com uma dieta, sem exame nenhum. Porque o médico não quer fazer exame naquela pessoa. Então, e também não adianta o médico querer fazer exame. Porque a gente tem relatos de várias pessoas gordas que são mandadas para o hospital de cavalo, porque a tomografia não aguenta o peso dela. A gente tem pessoas que saem com diagnóstico de pressão alta do médico, porque a banda do equipamento de pressão não cabe nela. Então fica apertado demais e aí parece que ela tem pressão alta e ela não tem. Então são várias questões. Aliás, vários hospitais não têm macas que aguentam pessoas gordas. Só tem uma maca que aguenta, e essa maca é da bariátrica. Então, o que isso acontece? Né? O que acontece com esse universo? Pessoas gordas têm mais tendência a serem depressivas. Pessoas gordas têm mais tendência a se suicidar. E aí me incomoda muito quando eu vejo pessoas falando sobre essa questão e tentando descobrir algo físico para justificar isso. Tenta ver dentro da parte química do cérebro que o mesmo lugar que causa depressão causa obesidade. Sendo que, depois de tudo isso aqui que a gente viu, de todo esse universo que a pessoa gorda é colocada para passar, será que o ambiente não tem não influencia nesse quadro? Será que o ambiente não é o principal que influencia nesse quadro? Ou será que realmente a pessoa... a gente está colocando mais uma doença nas costas dessa pessoa? Então, e nem depois do suicídio existe empatia com pessoas gordas. A gente teve um caso recentemente de uma menina de 17 anos chamada Diele. Essa menina se matou por sofrer gordofobia na escola. E logo depois que ela se matou, a página dela foi enxurrada com comentários gordofóbicos. A gente... E o curioso é que, agora ela finalmente vai conseguir emagrecer, parabéns. Agora ela venceu na vida. Então, que tipo de ambiente a gente está dando para essas pessoas? Que tipo de acolhimento a gente está fazendo com essas pessoas? Não é aceitável ser gordofóbico. É ridículo ter que estar falando isso. Porém, é uma coisa que a gente ainda tem que falar. Não é ok.
antes de você falar sobre o corpo de uma pessoa, tenta refletir se você não está incomodado com o corpo daquela pessoa. Incomodado, sabe por quê? Porque todo mundo aqui tem uma questão com o corpo. Porque o corpo é uma questão que a nossa sociedade coloca como uma questão. E a gente está incomodado e a gente está se privando o tempo inteiro. Eu tenho certeza que se eu pedir aqui, a maioria das pessoas vão estar de dieta. Ou alguma dieta está sendo feita. A gente tem um policiamento entre as pessoas de que a gente não pode ser gordo, porque ser gordo é a pior coisa que você pode ser na vida. Então, se eu faço dieta e consigo não ser gordo e essa pessoa não faz, como assim ela está aproveitando a vida e eu não? Então eu estou incomodada com a existência dela. Essas pessoas, elas precisam de apoio como qualquer outra. E não é apoio para se livrar do fato de serem gordas. É apoio para ser tratada como gente. Né? Porque elas são gente como qualquer outra. Né? E é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Eu também trouxe uma colinha aqui, matando o celular. Quem sou eu? Antes de tudo, quero me apresentar. Eu sou Espartaco Santiago. Eu sou youtuber, publicitário. Eu faço vídeos abordando questões raciais e LGBT. E meus vídeos, enfim, hoje eles acumulam 75 milhões de views. Já saíram em vários veículos nacionais e internacionais. Eu sou preto, eu sou gay. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre suicídio em relação a minorias. Eu tinha uma apresentação... Acho que ninguém quer que eu fale aqui, não. Oi. Vamos ver se agora vai. Então, eu tinha uma apresentação sobre temas que eu podia trazer, mas aí eu vi, logo depois que eu já estava certo de vir para cá, uma notícia de um garoto dos Estados Unidos chamado Jamal Miles, de 9 anos, que se matou há uma semana atrás. E esse garoto de 9 anos, né, a gente geralmente estigmatiza, né, quem se mata, a gente fala que essa pessoa geralmente ela tem depressão, ela tem algum transtorno, ela tem algum problema, mas ele era apenas uma criança de 9 anos que falou para os colegas da escola e para a família que era gay. E aí os colegas inundaram ele com bullying, com agressão, com ódio, e o garoto se matou. E aí, enfim, eu vi aquela história e eu me identifiquei bastante, porque, assim, apesar disso ter acontecido nos Estados Unidos, eu já passei por uma coisa um pouco parecida. Assim, quando eu tinha a idade do Jamal, eu não falei para minha família que eu era gay, não falei para meus colegas que eu era gay, mas isso não era necessário. Porque existe uma coisa chamada heteronormatividade, né? Ou seja, padrões de gênero, que homem tem que fazer certas coisas e mulher tem que fazer outras. Se você não está dentro desses padrões, a sociedade se sente no direito de te ridicularizar. E aí, por eu gostar de rude, por eu gostar de dançar minhas coreografias, por eu andar com as meninas, por eu gostar de fazer lá colares de miçangas, por eu não gostar de futebol, automaticamente eu já era gay para todos os meus colegas, e eles se sentiam no direito de me ridicularizar diariamente, né? De falar que eu era, enfim, viadinho, que eu era frutinha, que eu era, enfim, coisas horríveis. E some isso ao fato de eu ser negro e viver numa sociedade extremamente racista, onde não, ainda mais assim, hoje em dia a gente discute sobre representatividade. Isso não era algo discutido há 10 anos atrás. E assim, é uma sociedade onde todos os modelos de valor e de beleza são associados a pessoas brancas, né? Os protagonistas das novelas que vocês assistem são homens brancos. Os homens de poder que vocês veem, os candidatos, os políticos, os donos de empresa, são pessoas brancas. E assim, isso acaba que relaciona tudo de bom no mundo a pessoas brancas e tudo de ruim a pessoas negras. E como não se fala sobre isso no colégio, essa consciência chega na criança de uma forma inconsciente, ela não entende, né? Todo mundo acha o garoto, sempre nas escolas tem assim, né? Os alunos fazem o concurso da criança mais bonita, né? Faz assim, pega uma folhinha, vamos votar. Sempre a garota negra que é a mais feia da sala. E a garota branquinha é a mais bonita. E ninguém, como as escolas não falam sobre questões raciais,
a criança negra, ela não acha que a sala é racista. Ela acha que ela é horrível. Ela acha que ela é feia. Ela acha que quando as pessoas chamam o cabelo dela de bombril, é porque o cabelo dela realmente é horrível. O cabelo dela é inferior. Ela não entende que aquilo ali é racismo. E aí, enfim, isso foi algo que eu vivi na minha vida sem entender, né? Foi uma coisa que foi matando minha autoestima. Foi uma coisa que foi eu crescendo, sendo uma criança cada vez mais isolada, cada vez se sentindo péssima, se sentindo horrível, falando, eu tenho um problema, né? Todo mundo vê problema em mim. Eu não fiz nada, eu cheguei no colégio, a forma que eu ando, as pessoas ridicularizam. A forma do meu rosto, a cor da minha pele, o meu cabelo, para todo mundo é um problema. Então eu sou horrível, eu tenho um problema, eu sou problemático. E aí isso vai criando uma coisa que já é central. É a ausência de autoestima, a ausência de amor próprio. Tudo isso piorou no ensino médio, né? No ensino médio eu fui para uma outra escola, onde tinha alunos muito mais assim, machistas, homofóbicos e tal. E lá o bullying ele triplicou. Era diário, era horrível. E chegou um momento, eu lembro que foi em 2010, quando eu tinha 16 anos, onde eu cansei. E assim, eu acho que é um momento que toda pessoa que é minoria, em algum momento passa. É um momento onde ela fala assim, eu não quero mais passar por isso. Ele é ativista body positive, anti-gordofobia e LGBT. Por favor, Bernardo. E o Espartaco Santiago, ele é youtuber, ativista negro e LGBT. Então, por favor, Espartaco. Bom, o que nós combinamos aqui é igual aos outros modelos. Eles falam um pouco, contam um pouco do que eles se prepararam, e aí nós vamos abrir para perguntas, vamos abrir para a participação de vocês. Bernardo, vai começar? Então, por favor. E boa noite, boa tarde, não sei que horas são. Então tá. Estou aqui com a minha cola do lado, tá, gente? Qualquer coisa eu estou olhando. Bem, pode passar primeiro. Bem, eu sou o Bernardo Boechat, eu sou um dos fundadores da Volume. A Volume ela é o primeiro coletivo Body Positive. O que é Body Positive? É um movimento de aceitação corporal. Nós somos o primeiro coletivo que é formado no Brasil e a gente trabalha para trazer representatividade de pessoas fora do padrão, tanto para a mídia quanto para a área do entretenimento e para várias outras áreas, também dentro de empresas e instituições. Eu também sou youtuber do canal Bernardo Fala. No meu canal eu falo da minha vivência como uma pessoa gorda, LGBT, gay, né, no caso. E também do que é ser um homem falando sobre isso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os homens têm dificuldade de falar sobre esses assuntos. Então, como que é também entender a masculinidade, o que é entender a gente falar sobre aceitação corporal dentro de uma sociedade patriarcal. Então, no meu canal eu falo sobre isso. Bem, eu vim falar com vocês sobre gordofobia hoje. O que é gordofobia? Né? Gordofobia ele é o preconceito contra pessoas gordas. E é um assunto que talvez muita gente não tenha ouvido falar, mas tem pouquíssimas pesquisas sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que quase não é debatido. Mas a Skoll recentemente fez uma pesquisa que mostrou que 92% das pessoas reconhecem esse preconceito, porém só 10% das pessoas se veem como gordofóbicas, né? E sempre tem essa discussão quando a gente vem falar sobre gordofobia, se é uma bobagem, se na verdade é bullying, se é brincadeira. E na verdade a gordofobia vai muito além de um xingamento, né? Muita gente acha que falar de uma pessoa gorda é a mesma coisa que falar de uma pessoa baixinha, ou careca, ou não sei o que são aquelas brincadeiras que todo mundo fala, a vida inteira brincaram comigo porque eu era muito magro, ou porque eu era muito baixinho, e ser gorda só está dentro dessa estrutura. E na verdade não é isso, né? A gordofobia ela vai muito além do assunto da brincadeira, tá? A gordofobia, na verdade, ela é uma opressão sistemática, ela é uma opressão que é patologizante,
e ela também é excludente. O que é a gordofobia? A gordofobia é o entendimento de que pessoas gordas são automaticamente doentes, e por elas serem doentes, elas são doentes porque elas querem, né? Elas escolheram isso para elas, e por isso, já que elas escolheram, elas merecem ser humilhadas socialmente por causa disso. E é uma opressão que faz com que essas pessoas se excluam da sociedade. Elas não têm acesso à sociedade fisicamente, mas também nem apoio e acolhimento da sociedade. E eu trouxe então algumas noções que a nossa sociedade tem quanto a essas pessoas. A primeira é essa, de que pessoas gordas são automaticamente doentes. Por que a gente não fala obeso, né, que seria o termo correto de se falar? Eu discordo completamente que ele seja o termo correto, porque obesidade é uma doença e ser gordo é uma característica. Então a gente precisa começar a falar, antes de tudo, de características das pessoas. Ser gordo não é um problema. Ser gordo é uma característica, como tem gordos magros, altos e baixos. A gente tem corpos diferentes, pessoas diferentes, e ser gordo é uma dessas características. Então, a gente sabe, tem milhões de discussões aí dentro da medicina hoje em dia, de o quanto também a visão médica é uma visão pautada por uma questão moral também. Então, o quanto que a gente, fazendo essa associação direta entre pessoas gordas e pessoas doentes, a gente está patologizando essa pessoa e tirando o direito dela de ser vista como um ser humano. A segunda é que emagrecer é sempre bom. A gente tem essa noção na nossa sociedade que emagrecer a qualquer custo é bom. Se a gente tem uma brincadeira que todo mundo faz, que se alguém tem uma doença qualquer, fica 3 dias sem comer e emagrece, a pessoa fala que sorte, né? Que tomara que eu pegue essa doença também. Então, a gente percebe aqui exatamente o quanto a questão não é a saúde, é o emagrecimento. E a relação entre essas duas coisas não é direta, né? A gente sabe que pessoas engordam e emagrecem durante a vida. O nosso corpo é vivo, o nosso corpo é fluido, e isso acontece, né? Logicamente, a gente sabe que tem pessoas que, por diversas questões, têm mais tendência a serem gordas, outras têm mais tendência a serem magras. E claro que se uma pessoa que foi magra a vida inteira, de repente engordar muito, ou uma pessoa que sempre foi gorda a vida inteira emagrecer muito, a gente pode ter uma visão, né? O médico, na verdade, porque a gente não é médico, né? Além das pessoas que forem médicas aqui. A gente pode sim perguntar, pô, aconteceu alguma coisa? Né? Porque os dois lados são problemáticos. Mas emagrecer nem sempre é uma resposta. E, na verdade, quando a gente fala que emagrecer é sempre bom, a gente está tirando o direito da pessoa gorda de ter tratamento de saúde adequado, que não seja só a única opção seja emagrecer. Próximo. Essa é outra noção de que emagrecer é fácil, né? A gente tem uma indústria da dieta que diz que emagrecer, na verdade, é muito fácil. Que emagrecer é uma coisa que a gente só vê o antes e depois, né? A gente vê a pessoa gorda, normalmente com uma foto horrorosa, né? Uma pessoa toda esquisita, assim, com uma luz horrorosa, e depois uma pessoa linda, com aquela calça jeans aqui, assim, que ela está com uma perna só. Então, assim, tem sempre a espetacularização da pessoa gorda emagrecer. E a gente não sabe... Quer dizer, a gente sabe, porém ignora o fato de que mais de 90% das dietas não dão certo. Que menos de 20% das pessoas conseguem manter esse peso a longo prazo. E a gente sabe hoje que dentro da ciência a gente entende que o nosso corpo faz o maior esforço do mundo para que a gente não mude. Que ele faz o maior esforço para que essa pessoa não emagreça, porque na verdade emagrecer para o corpo significa começar a morrer. Você está passando fome, tem alguma coisa errada. Então o corpo vai começar a lutar contra você para isso acontecer. Só que o problema a gente sabe que no iniciozinho, qualquer dieta, assim, imagine qualquer pessoa que já deve ter feito uma dieta na vida, porque essa cultura da dieta está bastante presente. Qualquer dieta dá muito certo no primeiro mês, depois ela começa a parar de dar certo, de repente você começa a não funcionar mais, e aí o seu corpo, muito inteligente, tira o poder de você e começa a ele a resolver o que ele vai comer. E aí começa a gente a desenvolver transtornos alimentares nas pessoas. Então, emagrecer não é uma coisa fácil, e não é uma coisa que é obrigatória para todo mundo. E a gente precisa ter sempre essa noção quando a gente está falando com as pessoas. Se a gente está falando que pessoas gordas são gordas porque querem, então alguma coisa na personalidade delas está errada. As pessoas gordas, elas são vistas como pessoas burras, pessoas que são menos capacitadas,
pessoas que têm menos inteligência para fazer trabalho, que não têm capacidade de serem empregadas. A gente sabe que pessoas gordas têm muito mais dificuldade de serem contratadas. E a gente tem empresários que falam abertamente sobre isso, que não contratam pessoas gordas. Então, é essa relação direta entre o corpo da pessoa e a capacidade dela, né? Que é completamente equivocada, porém a gente toma isso como se fosse uma verdade. E aí, essa última noção que a gente já falou, que gordos são doentes porque querem. Né? Se a gente tem uma noção de que a pessoa, que é muito fácil emagrecer, que a gente tem 1 milhão de programas, 1 milhão de shakes, 1 milhão de dietas, todo mundo pode fazer a qualquer momento. Se a pessoa gorda não está fazendo, é porque ela não tem vergonha na cara, ela não tem força de vontade. Então essa pessoa, com certeza, é dessa maneira porque ela quer. Né? Ela tem alguma falha dentro dela que faz ela não entender que isso é ruim para ela e que ela precisa mudar. Então, aí alguns comentários sobre essas noções. Um deles que gordo é um biotipo, a gente já falou, gordo é um biotipo de um corpo. Tem pessoas que têm tendência a serem mais magras, tem pessoas que têm tendência a ter um corpo mais atlético, tem pessoas que têm tendência a terem corpos maiores. A segunda parte é que o peso é uma coisa multifatorial e isso qualquer pessoa numa faculdade de nutrição pode descobrir. A gente tem sempre essa máxima de que emagrecer é só fechar a boca e fazer exercício. E essa máxima é completamente equivocada. Né? A gente já sabe que fazer exercício é uma coisa que diminui pouquíssimo o peso das pessoas. E a gente tem 1 milhão de pesquisas científicas que falam sobre isso. E falam sobre o fato de que, quando você para de comer, o corpo começa a lutar contra você, para que isso não aconteça. Então, o peso, na verdade, ele tem uma relação com a nossa genética, tem uma relação com o nosso ambiente, tem uma relação com a nossa família, tem relação com a nossa saúde mental, tem vários fatores que determinam qual é o nosso tamanho. E então a gente não pode resumir isso a 2 coisas muito simples para fazer, no final das contas, com que a gente culpe as pessoas para elas terem o tamanho que elas têm. Dietas não dão certo. E eu acho que todo mundo aqui que já fez uma dieta deve ter percebido isso. Isso hoje também já é cientificamente comprovado, porém a gente continua com uma indústria que diz o contrário. E, na verdade, a indústria da dieta é uma indústria do controle do corpo. Né? É uma indústria que fala que pessoas precisam se manter controladas o tempo inteiro. Que uma pessoa que não consegue se controlar e não comer um biscoito, ou não comer alguma coisa calórica, é uma pessoa que não tem força de vontade. E isso para o ser humano, que assim, a gente se acha bem importante, né? A gente se acha que tem todos os poderes do mundo, e na verdade é só a gente perceber uma pessoa com transtorno alimentar com compulsão, para você ver em 2 minutos que se o corpo quiser, ele tira o teu controle e vai comer a geladeira inteira. Então, assim, o nosso corpo tem muito mais poder sobre a gente do que a gente imagina ou do que a gente quer falar sobre isso. E a sociedade também tem. E a gente está sempre nessa percepção de que tudo é uma questão de força de vontade, e que se você não faz isso é porque alguma coisa está errada com você. Isso é gordo, não tem nada a ver com a sua personalidade. Né? Eu sempre brinco no kit que eu mando para as empresas, né, para a gente tentar patrocínio para os nossos eventos, de que quem diz que gordo não faz nada nunca viu o que a gente faz. Porque a gente, só lá no nosso coletivo, a gente lida com mais de 10 canais diferentes de Instagram e YouTube. A gente tem uma festa que acontece no Rio e em São Paulo. A gente tem uma marca de roupa, isso tudo com 5 pessoas. Então, quem acha que pessoas gordas não têm força de vontade, passa lá em casa que vocês vão descobrir um pouco diferente. Pronto. E outra coisa que a gente esquece, né, que saúde mental também faz parte da saúde. A gente acha o tempo inteiro de que essa humilhação corretiva que as pessoas gordas passam, ela é super benéfica, né? Eu estou fazendo isso pelo seu bem. Eu estou falando que você está horrorosa, sabe? Você está horrível nessa calça, mas é pelo seu bem, sabe? Então, que tipo de saúde mental a gente está dando para essas pessoas? Que tipo de apoio a gente está dando realmente para essas pessoas? Ou será que é porque o corpo dela está incomodando a gente? Então, ser gordo não é um problema de saúde, é um problema moral, né? Como eu estava falando, nós como seres humanos, a gente acredita nessa sociedade do controle, do individualismo, que a gente...
Esse pensamento meritocrático, o pensamento que se você for atrás você vai conseguir, que se você correr atrás você com certeza vai sair de uma posição péssima na vida para uma posição maravilhosa, de que se você não chegou lá é porque você não se esforçou direito. O corpo está dentro dessa mesma lógica. Quando você não consegue a vitória de emagrecer, você está causando um problema moral para a sociedade. E a sociedade não aceita isso. Então o que ela vai fazer é, ou ela vai te isolar e não vai querer tratar com você. Então ela não vai criar acessibilidade para você, não vai criar roupa para você e nem vai te tratar bem. Ou ela vai criar agora o que foi criado, já tem algum tempo, que agora virou moda, que é uma cirurgia que você corta um pedaço do seu estômago para voltar a ser um ser humano. Né? Para você voltar a ser tratado como gente. A gordofobia ela não só existe, como ela é incentivada. Ela é incentivada pelos órgãos públicos, ela é incentivada pelas empresas, ela é incentivada pela família, porque a gente, por essa questão da culpabilização, por essa questão da gente dizer que a pessoa gorda é culpada por aquilo, ela é incentivada porque se ela não tem vergonha na cara, eu vou mostrar para ela que ela tem que ter. Isso é uma coisa que saiu recentemente. Essa cartilha foi dada para crianças no colégio. Essa cartilha falava de uma menina que engordou, e aí nessa ela se olha no espelho e se assusta. Quer dizer, que tipo de autoestima a gente está passando para nossas crianças? Ela é comparada com um botijão, ela é dita que não vai passar na porta. Então, assim, qual é o nível da nossa maldade e crueldade com as pessoas gordas para que a gente possa passar isso para uma criança e achar isso normal? Né? Que tipo de amortização a sociedade passou de não ver que pessoas gordas são seres humanos como qualquer outra para poder passar isso para outros. Né? E, como eu estava falando, é socialmente aceitável humilhar pessoas gordas. É normal. Qualquer pessoa, que você está fazendo pelo bem dela, você é preocupada com a saúde, porque na verdade a gente não entende muito bem. Eu não sei como é que a medicina ainda não patenteou essa invenção, que tem gente que olha só e já vê que você é doente. É um raio-x, assim, visual, é uma coisa que você já vê que você está com um monte de problema, e aí não precisa nem ir no médico, porque essa pessoa na rua você já pode dizer o que você vai fazer, inclusive ela pode passar uma dieta. Né? E essas pessoas são impedidas de ter uma vida normal. Por que são impedidas? Porque não vai ter mobiliário para ela, não vai ter emprego para ela, não vai ter roupa para ela, não vai ter várias coisas que ela precisa, como qualquer outro ser humano, para viver, e que é negado a ela, porque glorifica a obesidade. Vamos fingir que essas pessoas não existem, porque se a gente der uma roupa para ela vestir, é porque, na verdade, isso está incentivando ela a ser gorda. Então vamos humilhar ela o máximo para ver o quanto ela pode aguentar e se ligar e emagrecer. Então, acessibilidade é uma coisa que falta para pessoas gordas. Gordofobia médica. A gente tem estudos hoje que mostram que médicos tocam menos em pacientes gordos. Médicos fazem menos exames em pacientes gordos. Médicos não querem atender pessoas gordas. Por quê? Primeiro, tem a rejeição do corpo. Segundo, tem a noção de que aquele paciente, o que você for dar para ele, ele não vai fazer. Né? Porque ele não tem força de vontade nem para emagrecer, ele vai fazer algum tratamento. E também, ele faz menos exames, porque, na verdade, o médico já olha e já vê qual é o problema. Seu problema é que você é gordo. Você tem que emagrecer, então você tem que ir embora. E aí a pessoa morre de câncer, porque não teve um tratamento. A pessoa, recentemente, a gente teve no Twitter uma hashtag chamada Gordofobia Médica, de várias pessoas relatando o quanto elas foram no médico com um problema e saíram com uma dieta, sem exame nenhum. Porque o médico não quer fazer exame naquela pessoa. Então, e também não adianta o médico querer fazer exame, porque a gente tem relatos de várias pessoas gordas que são mandadas para o hospital de cavalo, porque a tomografia não aguenta o peso dela. A gente tem pessoas que saem com diagnóstico de pressão alta do médico, porque a banda do equipamento de pressão não cabe nela. Então fica apertado demais e aí parece que ela tem pressão alta e ela não tem. Então são várias questões. Aliás, vários hospitais não têm macas que aguentam pessoas gordas. Só tem uma maca que aguenta, e essa maca é da bariátrica. Então, pessoal, o que isso acontece? Né? O que acontece com esse universo? Pessoas gordas têm mais tendência a serem depressivas. Pessoas gordas têm mais tendência a se suicidar. E aí me incomoda muito quando eu vejo pessoas falando sobre essa questão e tentando descobrir algo físico
para justificar isso. Tenta ver dentro da parte química do cérebro que o mesmo lugar que causa depressão causa obesidade. Sendo que, depois de tudo isso aqui que a gente viu, de todo esse universo que a pessoa gorda é colocada para passar, será que o ambiente não tem não influencia nesse quadro? Será que o ambiente não é o principal que influencia nesse quadro? Ou será que realmente a pessoa... a gente está colocando mais uma doença nas costas dessa pessoa? Então, e nem depois do suicídio existe empatia com pessoas gordas. A gente teve um caso recentemente de uma menina de 17 anos chamada Diele. Essa menina se matou por sofrer gordofobia na escola. E logo depois que ela se matou, a página dela foi enxurrada com comentários gordofóbicos. A gente... E o curioso é que, agora ela finalmente vai conseguir emagrecer, parabéns. Agora ela venceu na vida. Então, que tipo de ambiente a gente está dando para essas pessoas? Que tipo de acolhimento a gente está fazendo com essas pessoas? Não é aceitável ser gordofóbico. É ridículo ter que estar falando isso. Porém, é uma coisa que a gente ainda tem que falar. Não é ok. Antes de você falar sobre o corpo de uma pessoa, tenta refletir se você não está incomodado com o corpo daquela pessoa. Incomodado, sabe por quê? Porque todo mundo aqui tem uma questão com o corpo. Porque o corpo é uma questão que a nossa sociedade coloca como uma questão. E a gente está incomodado e a gente está se privando o tempo inteiro. Eu tenho certeza que se eu pedir aqui, a maioria das pessoas vão estar de dieta. Ou alguma dieta está sendo feita. A gente tem um policiamento entre as pessoas de que a gente não pode ser gordo, porque ser gordo é a pior coisa que você pode ser na vida. Então, se eu faço dieta e consigo não ser gordo e essa pessoa não faz, como assim ela está aproveitando a vida e eu não? Então eu estou incomodada com a existência dela. Essas pessoas, elas precisam de apoio como qualquer outra. E não é apoio para se livrar do fato de serem gordas. É apoio para ser tratada como gente. Né? Porque elas são gente como qualquer outra. Né? E é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Eu também trouxe uma colinha aqui, matando o celular. Quem sou eu? Antes de tudo, quero me apresentar. Eu sou Espartaco Santiago. Eu sou youtuber, publicitário. Eu faço vídeos abordando questões raciais e LGBT. E meus vídeos, enfim, hoje eles acumulam 75 milhões de views. Já saíram em vários veículos nacionais e internacionais. Eu sou preto, eu sou gay. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre suicídio em relação a minorias. Eu tinha uma apresentação... Acho que ninguém quer que eu fale aqui, não. Oi. Vamos ver se agora vai. Então, eu tinha uma apresentação sobre temas que eu podia trazer, mas aí eu vi, logo depois que eu já estava certo de vir para cá, uma notícia de um garoto dos Estados Unidos chamado Jamel Miles, de 9 anos, que se matou há uma semana atrás. E esse garoto de 9 anos, né, a gente geralmente estigmatiza, né, quem se mata, a gente fala que essa pessoa geralmente ela tem depressão, ela tem algum transtorno, ela tem algum problema, mas ele era apenas uma criança de 9 anos que falou para os colegas da escola e para a família que era gay. E aí os colegas inundaram ele com bullying, com agressão, com ódio, e o garoto se matou. E aí, enfim, eu vi aquela história e eu me identifiquei bastante, porque, assim, apesar disso ter acontecido nos Estados Unidos, eu já passei por uma coisa um pouco parecida. Assim, quando eu tinha a idade do Jamel, eu não falei para minha família que eu era gay, não falei para meus colegas que eu era gay, mas isso não era necessário. Porque existe uma coisa chamada heteronormatividade, né? Ou seja, padrões de gênero, que homem tem que fazer certas coisas e mulher tem que fazer outras. Se você não está dentro desses padrões, a sociedade se sente no direito de te ridicularizar. E aí, por eu gostar de rude, por eu gostar de dançar minhas coreografias,
por eu andar com as meninas, por eu gostar de fazer lá colares de miçangas, por eu não gostar de futebol, automaticamente eu já era gay para todos os meus colegas, e eles se sentiam no direito de me ridicularizar diariamente, né, de falar que eu era, enfim, viadinho, que eu era frutinha, que eu era, enfim, coisas horríveis. E some isso ao fato de eu ser negro e viver numa sociedade extremamente racista, onde não, ainda mais assim, hoje em dia a gente discute sobre representatividade. Isso não era algo discutido há 10 anos atrás. E assim, é uma sociedade onde todos os modelos de valor e de beleza são associados a pessoas brancas, né? Os protagonistas das novelas que vocês assistem são homens brancos. Os homens de poder que vocês veem, os candidatos, os políticos, os donos de empresa, são pessoas brancas. E assim, isso acaba que relaciona tudo de bom no mundo a pessoas brancas e tudo de ruim a pessoas negras. E como não se fala sobre isso no colégio, essa consciência chega na criança de uma forma inconsciente, ela não entende, né? Todo mundo acha o garoto, sempre nas escolas tem assim, né? Os alunos fazem o concurso da criança mais bonita, né? Faz assim, pega uma folhinha, vamos votar. Sempre a garota negra que é a mais feia da sala. E a garota branquinha é a mais bonita. E ninguém, como as escolas não falam sobre questões raciais, a criança negra, ela não acha que a sala é racista. Ela acha que ela é horrível. Ela acha que ela é feia. Ela acha que quando as pessoas chamam o cabelo dela de bombril, é porque o cabelo dela realmente é horrível. O cabelo dela é inferior. Ela não entende que aquilo ali é racismo. E aí, enfim, isso foi algo que eu vivi na minha vida sem entender, né? Foi uma coisa que foi matando minha autoestima. Foi uma coisa que foi eu crescendo, sendo uma criança cada vez mais isolada, cada vez se sentindo péssima, se sentindo horrível, falando, eu tenho um problema, né? Todo mundo vê problema em mim. Eu não fiz nada, cheguei no colégio, a forma que eu ando, as pessoas ridicularizam. A forma do meu rosto, a cor da minha pele, o meu cabelo, para todo mundo é um problema. Então eu sou horrível, eu tenho um problema, eu sou problemático. E aí isso vai criando uma coisa que já é central. É a ausência de autoestima, a ausência de amor próprio. Tudo isso piorou no ensino médio, né? No ensino médio eu fui para uma outra escola, onde tinha alunos muito mais assim, machistas, homofóbicos e tal. E lá o bullying ele triplicou. Era diário, era horrível. E chegou um momento, eu lembro que foi em 2010, quando eu tinha 16 anos, onde eu cansei. E assim, eu acho que é um momento que toda pessoa que é minoria, em algum momento passa. É um momento onde ela fala assim, eu não quero mais passar por isso.